Boa tarde a todos. No Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, transformamos a educação dos futuros líderes do Brasil. Nossa missão é formar o caminho da liberdade para um país mais próspero, democrático e verdadeiramente livre. Para isso, usamos a ferramenta que acreditamos ser a mais poderosa, a educação. Ao longo de mais de 13 anos, descobrimos que a educação do futuro passa por 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a teoria: ler, escrever, ouvir, trocar e debater. O segundo é a prática: idealizar, desenhar, executar e entregar projetos de alta complexidade e impacto. E o terceiro, valores sólidos: descobrir e internalizar e defender os valores que dão significado para a sua vida. Desenvolvemos cada um desses pilares no nosso ciclo de formação, que dura, em média, 36 meses. Temos orgulho do que oferecemos aos nossos associados, uma educação consistente e aprofundada. Não há atalhos. Quem passa pelo Instituto é profundamente impactado em um aspecto central: sua capacidade de liderar a si mesmo, com pleno potencial para empreender a sua história. Como parte do ciclo, realizamos diversos projetos, entre eles este fórum, um dos maiores fóruns de debates da América Latina. Para definir o tema central deste ano, refletimos sobre os assuntos mais relevantes e urgentes que ainda não foram debatidos com profundidade. Durante a última década, testemunhamos a China superar o Japão como a segunda maior economia do mundo e a Inglaterra sair da União Europeia após mais de 30 anos. Acompanhamos o crescimento das pautas ambientais, governamentais e sociais, exigindo a mudança das gestões privada e pública ao redor do mundo. Além disso, vivemos uma das piores crises sanitárias da história, com impactos sem precedentes para as liberdades individuais e econômicas. O nosso mundo mudou e vai continuar mudando cada vez mais rápido. Isso exige uma reflexão sobre quem e como serão os bons líderes do futuro. Acreditamos que essa nova liderança precisa ter mais inteligência financeira e emocional, mais conhecimento sobre o contexto geopolítico, mais flexibilidade e agilidade para reconhecer e provocar as transformações que precisamos. Conhecimento traz poder, poder traz confiança e confiança traz iniciativa. Em meio a tantas incertezas e dúvidas, eu pessoalmente estou convicto de que é deste instituto, deste grupo de pessoas obcecadas por transformação, que sairão os pioneiros e protagonistas de um futuro cada vez mais promissor. Também tenho certeza que deste espaço que abrimos aqui com o 8º Fórum Liberdade e Democracia, surgirão excelentes ideias, planos e principalmente ações. Esta é uma das nossas formas de expandir o impacto do FL São Paulo para além das nossas fronteiras. Mas não fizemos isso sozinhos. Aproveito para reconhecer e agradecer nossos patrocinadores e apoiadores que compartilharam esse sonho com a gente e tornaram possível esse evento incrível que veremos a seguir. Agradeço também a todos os voluntários envolvidos na realização do fórum, em especial a minha diretoria e a todos os associados da FLCP que fazem parte da gestão 2021. Iniciaremos os debates com uma discussão essencial sobre a América Latina e os desafios para nos tornarmos realmente prósperos. Convido para esse painel inédito os ex-presidentes Michel Temer e Álvaro Uribe, com mediação do Felipe Moura Brasil. Bem-vindos ao Fórum Liberdade e Democracia. Obrigado. Salve, salve, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui, convidado mais uma vez pelo IFL. Uma honra poder conversar com o ex-presidente da República, do Brasil, Michel Temer, da Colômbia, Álvaro Uribe. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos. E adorei o almoço, que comida deliciosa. Muito obrigado ao chefe também. Michel Temer, ex-presidente do Brasil, estava previsto para comparecer aqui presencialmente, mas vai fazer essa conversa de modo virtual, porque teve um compromisso em cima da hora. E o ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, também já está aqui virtualmente presente.
Boa tarde, presidente Temer. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Cumprimentá-lo, Felipe, e cumprimentar o presidente Álvaro Uribe e dizer inauguralmente da satisfação que eu tenho em participar deste encontro preciosíssimo, né, do Instituto de Formação de Líderes. Eu já tive oportunidade, em outra ocasião, de almoçar com uma boa parte dos membros do Instituto, onde tive a oportunidade também de usar a palavra, de ouvir a muitos. Aqui é com grande prazer e grande satisfação que eu recebo esse convite e espero poder colaborar para essas ideias todas que preambularmente aí foram lançadas, né? Muito obrigado, presidente. Senhor ex-presidente Álvaro Uribe, de Colômbia, encantado, buenas tardes. Le agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Estoy inmensamente reconocido, es para mí un gran honor participar en este foro. Quiero saludar con inmenso respeto al presidente Temer, al presidente de la Fundación, a todo el equipo directivo, felicitarlos por sus preocupaciones que bastante requiere la democracia y aquí estamos atentos. Muchas gracias. Presidente Temer, no Brasil há uma expressão muito comum, famosa até no mundo inteiro, de que o Brasil é o país do futuro. Essa expressão, inclusive, ficou famosa a partir de um livro do Stefan Zweig, que tem um sobrenome difícil de pronunciar, Brasil, o país do futuro. Lá em 1941, um escritor judeu austríaco extraordinário, fugiu do nazismo, se radicou ali em Petrópolis, na região serrana do Rio. No entanto, a gente sempre tem essa impressão de que o futuro nunca chega. A média de crescimento anualizado do PIB nos últimos 10 anos é menor que 1%. Então, a gente pergunta como fazer para mudar esse cenário e promover um crescimento saudável e longevo. A gente não está falando de um crescimento acelerado, de 2 dígitos, por apenas 1 ou 2 anos, mas um crescimento realmente robusto, consistente, por mais de uma década. Quer dizer, como destravar esse potencial brasileiro, presidente? Olha, Felipe, eu creio que o país realmente há sempre essa dicção, né? Brasil, o país do futuro. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que, embora tenhamos ciclicamente muitas crises no nosso país, o Brasil sempre tem potencialidades que o fazem maior do que a crise, de modo que as crises são logo superadas. Agora, é claro que toda e qualquer crise dificulta o desenvolvimento e chegar ao ponto que você está mencionando. De toda maneira, eu creio que houve progressos no nosso país, especialmente a partir da Constituição de 88, né, de 5 de outubro de 88, você veja que, a partir daquele momento, vieram grandes reformas no nosso país, né? E com isso eu quero significar que a hipótese de fazer do Brasil o país do futuro é fazer sempre grandes reformas no nosso país. Você se recorda que lá atrás, ainda no tempo do presidente Fernando Henrique, né, houve uma tentativa de modificar vários preceitos da Constituição. Por exemplo, um deles foi modificar o conceito de empresa de capital nacional, que no passado era tida como tal apenas aquela constituída por brasileiros e por capital nacional. Essa reforma que modificou o conceito de empresa de capital nacional permitiu que assim seja considerada a mesma empresa brasileira estrangeira, desde que constituída sob as leis brasileiras, né? Como houve reformas fundamentais, você veja, nós estamos falando de um momento que não tem 30 anos ainda. Veja, a grande reforma do setor de comunicações permitiu eu não vou dizer que você se recorde, porque você é bastante jovem, mas, de qualquer maneira, você sabe que há 30, 40 anos atrás, quando você precisava de um aparelho telefônico, uma linha telefônica, você se inscrevia e levava 2 anos para obter a linha telefônica. Você sabe que, nesse curto período de 30 anos, hoje você precisa fugir da oferta de telefones celulares, não é verdade? Eu quero com isso significar que houve grandes avanços no país. Convenhamos até, mesmo no tocante... Eu quero dizer isso porque aqui estou falando para líderes de hoje e de amanhã, né? Daí o Instituto de Formação de Líderes, né? Eu quero dizer que, ao longo do tempo, houve avanços. A queda da inflação, por exemplo, né? Do Plano Real, por exemplo, foi uma coisa importantíssima. A lei de responsabilidade fiscal, então editada, também foi de grande utilidade para esse processo que eu estou mencionando. Como, de resto, convenhamos, mesmo os projetos sociais, do tipo Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida,
e outros tantos, né, foram também avanços que se deu pela compreensão de que boa parte do Brasil, quase 30%, 40%, é de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Então, esses programas, pelo menos aparentemente assistenciais, foram úteis para um bom momento no Brasil. É claro que, neste entretempo, também nós tivemos aumento de juros, tivemos aumento da inflação, mas eu confesso até, quando cheguei no meu governo, vocês sabem que havia um produto interno bruto negativo de quase 4% negativos, e 1 ano e 3 meses depois, daí a capacidade de recuperação do Brasil, quase 1 ano e 3 meses depois, o PIB já era positivo em 1,3%. E não foi sem razão que nós conseguimos realizar reformas fundamentais, como o teto para os gastos públicos, a modernização trabalhista, a reforma do ensino médio. Tudo isso, esse conjunto, Felipe, fez com que a inflação, pelo menos eu entreguei a inflação com 2,75%, quando estava em 2 dígitos, e os juros entreguei com 6,5%, quando estava em 14,25%. Portanto, estas reformas, elas devem prosseguir para que o Brasil, digamos, deixe de ser rotulado o país do futuro para ser o país da atualidade. Mas não quero com isso significar que, ao longo desse período, não houve avanços. É claro, houve, vou toda a franqueza dizer, de repente, nós tivemos essa pandemia, né, que zerou muito da evolução econômica do nosso país, né? Então, o enfrentamento da pandemia derivou precisamente de uma redução da atividade econômica que agora está começando a ser retomada. Então, em síntese, eu acho que ao longo do tempo, portanto, estou falando um período curto da Constituição, que não fez nem 33 anos, nós tivemos avanços no plano, na economia do país, nós tivemos avanços nos costumes do país. Você veja a integração e o reconhecimento legítimo das minorias, né? Você sabe que há tempos atrás, já vou terminando aqui a minha fala inicial, havia grande restrição em relação às mulheres, aos afrodescendentes e a outros tantos. E, neste período todo, a democracia brasileira sedimentou-se de uma tal maneira que essas restrições vão sendo combatidas e vencidas, né? Eu acho que nós estamos, de qualquer maneira, progredindo no Brasil. E continuar a fazer reformas. Isso é fundamental para o país, para que realmente, concluindo agora, não se fale mais que o Brasil é o do futuro, mas que o seu presente é um presente muito próximo. Muito obrigado, presidente, pela resposta. De fato, como o senhor falou, eu não era um adulto na época para entrar nas filas de linha de telefone, mas acompanhei toda a transformação e sempre cito como exemplo a qualidade de vida, inclusive para a população de baixa renda, que teve acesso à telefonia móvel, inclusive nas favelas, né, várias pesquisas mostrando que muita gente de baixa renda tem esse aumento da qualidade de vida com um acesso mais fácil ao telefone. E agora le pergunto ao ex-presidente de Colômbia, Álvaro Uribe, hemos escuchado, presidente, que las grandes economías de América del Sur tienen instituciones sólidas. Todavía mucha gente no tiene esta misma percepción. Hay protestas, marchas y discusiones sobre la ineficiencia de los poderes y la interferencia de un poder en otro poder. En Brasil, por ejemplo, del poder judiciario sobre el poder legislativo. Y además vemos en varios países latinoamericanos los problemas de corrupción dentro de los poderes. ¿Y qué es necesario hacer, en su visión, para solidificar realmente las instituciones? Bueno, muchísimas gracias. Yo he pensado que estas democracias nuestras necesitan una gran solidez ideológica, doctrinaria, conceptual, en favor de que los países sean seguros, que haya un gran apoyo permanente a la empresa privada para garantizar unos periodos largos, estables de crecimiento y simultáneamente haya políticas sociales que vayan mostrando cómo se va eliminando la pobreza y se va construyendo equidad. Eso es fundamental. Y eso requiere periodos largos, porque entonces tenemos un periodo de apoyo a la empresa privada, pero es corto. Y después viene un periodo en que interfieren a la empresa privada, bien sea con abusos institucionales, con exceso de impuestos, etcétera,
entonces lo que se había ganado se pierde. Si tenemos esos conceptos, por ejemplo, un crecimiento permanente, la empresa privada es lo único que puede garantizar una política social permanente de superación de pobreza, de construcción de vida. Vamos a manejar entonces indicadores. Aquí estaba revisando el Doing Business. Por ejemplo, mi país tiene el puesto 11 en manejo de permisos de construcción. Está bien en registro de propiedades, tiene el puesto 3º. Está muy bien en protección de las inversiones minoritarias, regular en pago de impuestos. En cumplimiento de contratos está en el puesto 31. Hace falta ahí más solidez institucional. Veamos en el caso de Brasil, queridos amigos. Entonces, en el caso de Brasil, en cuanto a la apertura de un negocio todavía es difícil. También los permisos de construcción. El registro de propiedades en Brasil está en el puesto 19. La obtención de crédito en el 14. Está muy bien clasificado Brasil en lo que se llama la protección de inversiones minoritarias. Entonces, yo creo que todos estos temas, el cumplimiento de contratos, es otro tema bien importante, queridos amigos. En el cumplimiento de contratos, estos países nuestros tienen que ser absolutamente rigurosos, porque yo diría que hoy eso es lo que más está incidiendo. Por ejemplo, Brasil está bien calificado en cumplimiento de contratos, está en el 4º puesto, etc. Y esto nos lleva a un problema que es muy grave hoy, es el problema de los jóvenes. Estos países nuestros, sumados al Caribe y a Centroamérica, lo que llamaríamos la América Latina y el Caribe, tenemos casi 600 millones de habitantes, con un promedio de edad muy bajo, yo creo que 31 años, y todavía con un desempleo juvenil muy alto, que se ha acentuado en esta época de la pandemia. Yo creo que ese tema requiere pensar en 3 E: educación, empleo y emprendimiento. Nosotros, para la solidez institucional, para crear las condiciones de una gran estabilidad democrática, pero la democracia con su libertad, la democracia con la seguridad, la democracia con la empresa privada, con la política social, esa población joven necesita avanzar mucho en educación, en empleo y en emprendimiento. América Latina debería tener hoy un programa para que todos nuestros bachilleres se gradúen de bachilleres al mismo tiempo de técnicos y todos se gradúen en ese nivel educativo con una gran inducción a la programación de computadores. Y enseguida viene el empleo. Estos países tienen que hacer un gran esfuerzo hoy para poder superar este pico tan alto de desempleo juvenil traído por la pandemia. Pero no va a ser suficiente. Por ejemplo, mi país ha empezado a subsidiar el empleo de los jóvenes. Yo creo que vamos a tener que pensar en cómo les damos capital de riesgo, cómo les damos crédito más fácil para poder avanzar en el emprendimiento. Por supuesto, la corrupción afecta mucho la credibilidad en las instituciones. Los partidos democráticos de América Latina, del Caribe, de Centroamérica, se tienen que comprometer en una política de cero corrupción. Y nosotros tenemos un problema al frente, que son los países neocomunistas y asimilados. Para poderlos combatir, no bastan nuestras tesis. Necesitamos que nuestros países muestren resultados en el camino democrático. Ahora, las instituciones, hay mucha manera de proceder contra ellas. Chile ha sido un país ejemplar en materia de instituciones. Ojalá la constituyente chilena no afecte las instituciones, pero instituciones en un país con las libertades restringidas no funcionan. Instituciones en un país con la empresa privada restringida no funcionan. Instituciones en un país que no está avanzando en lo social no funcionan. Hace pocos días en una discusión con los chilenos me decían, bueno, es que el Estado chileno es subsidiario y queremos una institucionalidad que garantice un Estado social, pero otros quieren acercarse al Estado totalitario, que es el abandono de todas las instituciones democráticas que están de la mano del Estado social de derecho. Frente a eso hay 2 peligros.
la empresa privada y las libertades. Las afecta a un Estado totalitario, expropiándolas o restringiéndolas. A la empresa privada, un Estado semitotalitario la vuelve inoperante. Así no la expropia a través de exceso de impuestos, de regulaciones, etc. Concluyo con lo siguiente. Hay una mutua dependencia entre instituciones democráticas y realidades democráticas. En las instituciones democráticas está la separación del poder, el ejecutivo, el legislativo, la justicia, los organismos de control. Y en los hechos reales de la democracia está la seguridad, la empresa privada, las políticas sociales. Si las instituciones no funcionan bien, los hechos que marcan el contexto democrático no operan bien. Y si estos no operan bien, se destruyen las instituciones. Ahí se necesita una mutua dependencia. Muchas gracias, presidente Uribe. Presidente Temer, o senhor citou aí vários exemplos, inclusive de tentativa de redução do tamanho do Estado, alguns mais bem-sucedidos que outros. Mesmo assim, há muita dificuldade em reduzir o tamanho do Estado. A pergunta é por que não conseguimos ainda reduzir tanto o Estado inchado brasileiro. Há uma discussão, por exemplo, sobre a quantidade de municípios. São mais de 5.000 no Brasil, e muitos municípios significam muitos cargos públicos, prefeitos, secretários, promotores, assistentes sociais, e alguns municípios não possuem sustentabilidade financeira, né, mas até hoje não aprovamos uma legislação que enderece essa questão. Como é que o senhor enxerga isso e as outras possibilidades de o Estado brasileiro ficar menor? Bom, a primeira hipótese para o Estado brasileiro ficar menor, Felipe, penso, é o chamado enxugamento da máquina pública, né? Você sabe Exato. que hoje fala-se muito numa reforma administrativa que, a rigor, deveria ser aplicável desde agora. Mas nós sabemos, com toda franqueza, da força que as corporações funcionais têm junto ao Congresso Nacional. Então, se propusesse uma reforma administrativa para aplicação imediata, teria a extrema dificuldade para transitar no Congresso Nacional. Não foi sem razão que a reforma proposta até o presente momento diz respeito aos chamados entrantes, ou seja, aqueles que ainda vão ingressar no serviço público. Não é o ideal, mas é o possível. Então, o primeiro ponto é o enxugamento da máquina pública. O segundo ponto, me parece, é um que o Brasil está tomando, porque você sabe que a nossa Constituição ela prestigiou muito a iniciativa privada. Aliás, eu faço aqui um corte para responder a sua pergunta, para dizer que eu, na Constituinte, foi meu primeiro mandato como deputado federal, acho que a Constituinte teve a sabedoria de amalgamar, de misturar os princípios liberais com os princípios sociais. Você veja que dizer, por exemplo, que a Constituição prestigia a iniciativa privada, prestigia a propriedade, faz um largo e longo elenco dos chamados direitos individuais, lá no nosso artigo 5º, nós temos 78 incisos definidores de direitos individuais, são todos direitos chamados liberais. E, ao mesmo tempo, nós temos até um capítulo dos direitos sociais, com esse título, os direitos sociais, onde chegamos ao ponto de encartar na Constituição Federal até os direitos dos trabalhadores, né? Tipo 13º salário, auxílio-doença, etc., está tudo encartado no próprio texto constitucional. E mais ainda, para mostrar os aspectos sociais que a Constituição adotou. Quando se fala da educação, da saúde, diz que é direito de todos e dever do Estado, portanto, uma função social do Estado. Não é? Eu faço esse corte para dizer que este amálgama que se fez entre os direitos liberais e os direitos sociais é que está permitindo, por assim dizer, a subsistência da atual Constituição. Agora, por exemplo, no caso dos municípios que você mencionou, eu acho, com toda a franqueza, com os pés no chão, né, eu acho muito difícil, nos dias atuais, você promover uma emenda constitucional que fosse, ou uma fórmula legislativa qualquer, que reduzisse os atuais municípios. O que pode haver, isto sim, é um impedimento, ou, melhor me expressando, condições determinadas para que se formem municípios. Por exemplo, desde o tópico da população,
das eventuais rendas que aquela localidade tenha para a sua própria subsistência como município. Isso ainda seria possível, mas imaginar que nós vamos reduzir o número de municípios, eu penso que seja inteiramente inviável. Eu até confesso, naquele primeiro tópico da reforma administrativa, nós conseguimos fazer uma reforma mais ou menos silenciosa. Você sabe que, logo que eu assumi o governo, havia cerca de 4.000 cargos em comissão que estavam desocupados. E, estando eles desocupados, pode o presidente da República eliminá-los por decreto, que foi o que eu fiz. Sequencialmente, nós detectamos cerca de mais 60.000 cargos que estavam desocupados. E também nós eliminamos esses cargos. Eu estou dizendo isso porque é a maneira de você reduzir o tamanho do Estado. E mais ainda, deve-se cada vez mais entregar à iniciativa privada uma série de tarefas, como vem acontecendo. Você veja, se me permite, um breve histórico de como se deu a administração pública federal, né, do Brasil. Você sabe que lá atrás só havia chamada administração direta, não havia administração indireta. Num dado momento, percebeu-se que era preciso agilizar a prestação do serviço público, e daí que nasceram as autarquias, não é? Depois de nascidas essas autarquias, verificou-se que era preciso agilizar ainda mais a prestação do serviço público, e surgiram as empresas públicas e sociedades de economia mista, que até se regem pelo direito privado, exatamente para agilizar a prestação do serviço público. Mas nós fomos mais além. Pouco a pouco, nós fomos fazendo concessões e autorizações do serviço público, portanto, transferindo por concessão ou autorização a atividade que era, digamos assim, tipicamente estatal para a iniciativa privada. Mas fomos mais além ainda, Felipe. Nós passamos a privatizar determinados setores, e esta privatização foi feita no meu governo, foi feita nos governos anteriores e vem sendo realizada. Ou seja, de fora a parte, temas fundamentais como segurança, tesouro público, naturalmente, da fazenda, de igual maneira, saúde e educação, sendo certo, contudo, que no tema saúde e educação também é preciso, e é possível, e tem sido assim, partilhar com a iniciativa privada. Você veja que há setores da iniciativa privada que estão partilhando o sistema educacional, na saúde, de igual maneira, há uma partilha da atividade de proteção à saúde com a iniciativa privada. Então, eu acho que quanto mais nós privatizarmos no nosso país, nós estaremos desenvolvendo o Estado brasileiro. Se me permite uma última palavra, é dizer dos investimentos, né? Porque, veja bem, para ter emprego é preciso ter investimento. Ou seja, para ter emprego precisa ter empregador, precisa ter empresa, não é? Esta empresa pode ser o Estado fazendo obras, né? Porque fazendo obras ele emprega, ou pode ser o empresário nacional, ou, como há grande dificuldade, eu sou obrigado a reconhecer hoje, para os investimentos nacionais, incentivar os investimentos estrangeiros no país, mas que não sejam apenas rentistas. Aliás, nem há como ser rentista, porque hoje no Brasil os juros já são negativos, tal como na Europa. Você, se somar a inflação, pegar a inflação, comparar com os juros que são pagos, os juros são negativos. Então, incentivar os investimentos estrangeiros de modo a que eles venham para cá para instalar-se em atividades produtivas, porque é isso que desenvolve o país e é isso que dá emprego. Eu acho que o caminho, modestamente, pelo menos eu penso, é mais ou menos por aí. Obrigado, presidente. E agora le pergunto ao ex-presidente Álvaro Uribe. Usted tiene una postura clara en la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Los consideró un cáncer para la democracia colombiana. Todavía habla de una dictadura del terrorismo que destruye la democracia. Y siguió una política dura contra las FARC y a favor de la seguridad. La seguridad pública fue uno de los pilares principales de su administración, pero también enfrentó varios problemas sociales y económicos. Cuando asumió la presidencia, Colombia tenía un alto nivel de desempleo y un bajo crecimiento del PIB. Entonces, ¿cuál fue el momento más crítico de su administración y de cuál logro está más orgulloso hoy? Para ser muy breve, yo creo mucho en los valores democráticos
que superan la vieja división izquierda-derecha. En un país seguro, con una gran inversión privada, con una gran política social, de instituciones, con pluralismo participativo, un Estado austero, un Estado con mucho ahorro para poder tener mucha ampliación en políticas sociales. La seguridad es un valor democrático, es una fuente de recursos. Entonces, un país como Colombia, con un manejo histórico bueno de la economía, mostraba una altísima pobreza, una tasa de inversión muy baja, y Colombia, por ejemplo, en el siglo pasado, fue un país que nunca tuvo hiperinflación, nunca incurrió en default. Yo me preguntaba, Colombia con un buen manejo macroeconómico, con una clase empresarial muy eficiente, unos trabajadores muy eficientes, una población democrática, ¿por qué no avanza? Y encontramos que un elemento determinante de obstaculización de Colombia era la seguridad. Más violencia, menos inversión, más pobreza. Un círculo vicioso. Nosotros procuramos cambiarlo por un círculo virtuoso. Menos violencia, más inversión, menos pobreza, menos violencia. Y entonces ahí nuestra seguridad chocaba con el viejo concepto latinoamericano de la doctrina de la seguridad nacional, que se aplicó por dictaduras para enfrentar muy drásticamente insurrecciones civiles. Lo nuestro, por contraste, fue seguridad democrática, seguridad sin censura de prensa, seguridad con todas las libertades democráticas, seguridad para los amigos del gobierno y para los opositores del gobierno, seguridad democrática. El país avanzó y eso ayudó mucho a que avanzara la economía, que también tuvo una serie de estímulos tributarios, tuvo leyes de estabilidad y que avanzáramos en la reducción de la pobreza. Creo que fue bien importante la combinación de esas tres herramientas. Ahora, yo he sido un crítico del proceso de paz de La Habana, porque eso no trajo paz. Eso lo que generó fue una impunidad total, y la impunidad es la partera de nuevas violencias. Entonces, este país había bajado en el año 2013 a 42.000 hectáreas de coca, de acuerdo con una medición, a 60.000 con otra. Cuando se tomaron las decisiones en La Habana, que para el grupo terrorista de la FARC el narcotráfico era un delito político, sin cárcel, sin extradición, con elegibilidad política, sin fumigación y con erradicación solamente voluntaria. Empezamos a ver ascender la coca y el presidente Duque recibió 209.000 hectáreas, con unas enormes dificultades constitucionales para poder eliminar la droga. Entonces tenemos el Estado social de derecho, de la democracia menos interrumpida de la región. Mientras México en el siglo pasado tuvo 12 años de interrupción democrática, Colombia apenas tuvo 4 años. Sin embargo, esta cosa de la criminalidad del narcotráfico, que se revirtió dañinamente para Colombia en el proceso de La Habana, pues crea dos estados. Tenemos el Estado social de derecho y el Estado de facto del narcoterrorismo. Por eso nosotros creemos que esa interferencia contra el Estado social de derecho que le hace el Estado de facto del narcoterrorismo, hay que enfrentarla con seguridad, con eliminación del narcotráfico, con políticas de estímulo a la empresa privada, a la pequeña, a la mediana, a la grande, a la extranjera, a la nacional, a la doméstica, con un gran apoyo a las políticas sociales, un gran rechazo al odio de clases, un estímulo a lo que llamamos la economía fraterna, en un Estado transparente, sin corrupción. El gobierno del presidente Duque hace grandes esfuerzos. Se acaba de aprobar una ley que mantiene unos estímulos que él había introducido a la empresa privada muy importantes, aumenta prudentemente los impuestos para ampliar las coberturas sociales y ojalá esto se pueda complementar con una política más eficiente que ha sido muy difícil por la herencia para poder destruir el Estado de facto del narcoterrorismo, que es un gran factor de interferencia del Estado social de derecho. ¿Cómo quedó Colombia al final del gobierno que yo presidí? No quedó convertida en un paraíso, pero el país avanzó en seguridad, avanzó en
en políticas sociales, avanzó en la economía. Hubo avances, pero como les decía en la intervención anterior, muy distinguidos amigos y señor presidente Temer, que tanto me honra participar con ustedes en este foro, los procesos de seguridad, de estímulo a la empresa privada, de políticas sociales, tienen que ser sostenidos en el tiempo. Y mucho cuidado, porque cuando estos procesos no se sostienen en el tiempo, y entonces hay fracasos, desilusiones, rabia social, que con la pobreza, rabia social, que con la corrupción, estímulo a la violencia, que con el narcotráfico, entonces los ciudadanos le paran atención al discurso de Venezuela o al discurso neocomunista, que siempre se abraza en las fronteras democráticas, se abraza en las banderas democráticas y cuando llega al poder las elimina. Habla de empresa privada y en el poder la expropia o la reduce a ser inoperante. Habla de libertades y en el poder la suprime o solamente las deja para los amigos del régimen. Sostenibilidad democrática es muy importante, la seguridad en su expresión física, en su expresión política, en su expresión jurídica, y la seguridad tiene que ir acompañada de la política de estímulo a la creatividad de la empresa privada, de las libertades pluralistas y de las políticas sociales. Muchas gracias, presidente. Presidente Temer, queria saber, na sua visão, qual é o papel das lideranças políticas em relação à defesa da liberdade de expressão e de crítica, que tem sido aí pauta de grandes debates. Há, evidentemente, muitas nuances, muitos elementos aí. Os políticos, muitas vezes, obviamente, não gostam que nós, jornalistas, publiquemos notícias incômodas a respeito deles. Muitas vezes há decisões judiciais que derrubam reportagens com elementos que, às vezes, se descobre até depois, mas eram originalmente verdadeiros. E a gente tem visto esse embate entre o governo Bolsonaro e o próprio Supremo Tribunal Federal. O senhor mesmo foi convocado outro dia para apaziguar os ânimos, que também tem ali um debate, não é para entrar aqui nos pormenores dessa situação, mas tem um debate de fundo sobre a liberdade de expressão também, que, obviamente, não engloba certos crimes, como crime de ameaça, incitação ao crime, crimes contra a honra. O senhor, como constitucionalista, sabe bem ali do que está previsto nas leis, as infrações, os crimes, e há, claro, um período ruidoso também de adaptação do arcabouço legal do país aos avanços tecnológicos. E aí muitas vezes se pergunta, era necessário uma prisão preventiva, não podia responder em liberdade, etc. Então, na sua avaliação, qual é o papel, se é que há um papel, se é que não é algo a ser deixado para a Justiça, para o Poder Judiciário, que a liderança política pode desempenhar nesse cenário? Olha, Felipe, em primeiro lugar, eu tenho sustentado uma tese com base na Constituição, né? Aliás, a tese que eu sustento é com base na Constituição. Aliás, fazendo um pequeno corte, eu verifico que o presidente Uribe falou muito bem, até muito adequadamente, sobre a realidade prática e a realidade teórica, né? No fundo, o que Sua Excelência quis dizer foi, digamos, a ideia da Constituição formal, quer dizer, aquilo que está escrito, e aquilo, a Constituição real, ou seja, aquilo que se passa na vida do Estado. E muitas vezes há verdadeiramente uma dissonância, uma desconformidade entre o que a Constituição estabelece, ou seja, a formalidade, né, e aquilo que se passa na vida real. E nesse particular da liberdade de expressão, é interessante, fala-se muito, né, Felipe, em liberdade de imprensa. As pessoas batalham muito pela liberdade de imprensa, como se a liberdade de imprensa fosse em favor do jornalista ou, às vezes, até dos donos dos meios de comunicação. E não é verdade. A liberdade de imprensa, ela é conteúdo de um continente chamado liberdade de informação. Porque no Estado democrático de direito, o povo tem o direito de saber tudo o que ocorre no país. Você veja, tanto isso é verdade, que se eu examinar sistemicamente a Constituição brasileira, você verá que tem o chamado direito de resposta. O que é o direito de resposta? É para completar a informação, não é? Eu recebo uma notícia qualquer que eu não considero verdadeira, eu posso invocar no dispositivo constitucional para dizer, olha, eu quero responder, eu quero dar a resposta para esclarecer este fato. Volto a dizer, o que significa isso? Significa que é completar a informação. E interessante até, Felipe, de uns tempos a esta parte, de um bom tempo para cá,
você percebe que a imprensa mesmo, quando noticia um fato, ela diz o outro lado, não é? O outro lado é para completar a informação. Então, volto a dizer, e acho que esse tema é importante para a imprensa brasileira, ela não tem liberdade porque ela é a imprensa, ela tem liberdade porque ela informa. Então, e tanto que a Constituição, quando você manuseia a Constituição, você vê que, ao falar em liberdade de expressão, liberdade de imprensa, fala em liberdade de informação, né? A liberdade de imprensa decorre da liberdade de informação. Volto a dizer, o povo tem o direito de conhecer todos os fatos. Ademais disso, é claro que, contra esta tese, né, se fala, bom, mas alguém pode ser injuriado, caluniado, difamado por uma notícia qualquer. Ora bem, o sistema normativo tem solução para isso. Nós temos ações penais por injúria, difamação, calúnia. Temos mais ainda na área civil, nós temos uma indenização por agressão à idoneidade moral, à honra, à imagem, né? Tudo isso está no sistema normativo. E muitas vezes, Felipe, eu vejo uma discussão muito grande em relação a isso, como se precisássemos aprimorar tudo isso. Não, a questão não é de aprimorar, é de praticar. E praticar, digo eu, basta aplicar o que o sistema normativo, a partir da Constituição Federal, já estabelece. Não é? Portanto, eu vejo, claro, não preciso dizer o óbvio aí, que a liberdade de informação é compatível com a ideia do Estado democrático, no caso, democrático de direito. Não é? O Estado democrático, para dizer uma obviedade, é o Estado que pertence ao povo. Então, o povo tem que saber de tudo. Aliás, é interessante, até aproveito a sua pergunta, para fazer uma pregaçãozinha aos nossos líderes, né? Para que todos saibam que, na verdade, só tem autoridade quem tem poder. Não é? E quem tem poder, diz a Constituição, é o povo. Não é? Então, a autoridade primária, primeira, inicial, preliminar, preambular, é o povo. Depois, o que acontece com o presidente da República, o governador, o senador, o deputado, etc., são autoridades secundárias, são as chamadas autoridades constituídas. Constituídas por quem? Pela única autoridade que tem poder no nosso sistema, que é o povo. Né? Ora, se essas autoridades são autoridades constituídas, toda vez que há uma agressão à liberdade de informação por meio da autoridade constituída, portanto, das autoridades secundárias, né, está havendo uma violação da soberania popular que se manifestou em 5 de outubro de 1988, quando recriou o Estado brasileiro e garantiu a informação plena. Né? São pequenas, são coisas conceituais, né? Parecem sem importância, mas nos dias atuais, Felipe, elas merecem serem afirmadas, reafirmadas, pisadas, repisadas, formuladas, reformuladas, né? Ditas e reditas, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas se esquecem destas trivialidades que estão no texto constitucional brasileiro. Em outras palavras, se nós aplicássemos rigorosamente estes princípios que acabei muito rapidamente de mencionar, né, nós teríamos tranquilidade no tocante ao fenômeno da liberdade a que aludiu o eminente ex-presidente Álvaro Uribe. Agora, presidente, se me permite a provocação, eu não resisto. O povo tem direito de saber o conteúdo da conversa entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro. Se quiser revelar algo que não foi revelado ainda, fique à vontade. Estamos todos curiosos, presidente. O presidente Uribe viu a provocação da imprensa agora, né? Exatamente. Mas, olha, eu vou dizer a você, não houve mistério nenhum nisso daí. Na verdade, eles conversaram muito amigavelmente. Você sabe que, num dado momento, depois que o presidente da República divulgou um documento, né? Um documento, eu apenas levei alguns tópicos lá para que ele apresentasse ao país, não é? Ele apresentou ao país. Depois de apresentá-los, eu liguei para o ministro Alexandre, disse que o presidente havia já divulgado o texto, né? E que eu achava útil uma conversa. E ele, passei o telefone para o presidente deu uma palavra lá, 4, 5 minutos, mas muito amigável, eu percebi, muito fraternal, muito adequada, né? Sem que, naturalmente, o Alexandre recuasse um milímetro daquilo que juridicamente ele faz. Mas acho que foi uma coisa útil naquele momento, Felipe, e foi esse o teor do momento da conversa, né? Mas foi uma coisa útil para, digamos, distensionar. Não sei se vai distensionar o resto da vida,
mas decepcionou naquele momento, quando muita atenção havia. Muito obrigado, presidente. E agora le pregunto al presidente Uribe. La última pregunta. De los 10 primeros países en el índice de desarrollo humano, 8 son países de Europa y Estados Unidos ocupa la posición 17. Colombia y Brasil ocupan los puestos 83 y 84. Y el PIB per cápita, según el Fondo Monetario Internacional, también sigue el mismo ranking. De los 10 principales PIBs del mundo, 6 son europeos y 1 los Estados Unidos. El índice de democracia ocurre de la misma manera. Brasil y Colombia quedan cerca a la posición 50. Así son las comparaciones entre países de América Latina con Europa y Estados Unidos. Son constantes tanto en términos de calidad de vida como de crecimiento económico y desarrollo tecnológico. Y sabemos que estos países se construyeron en un tiempo más antiguo que nosotros. Todavía ahora la información y la tecnología están disponibles para todos. Entonces, ¿qué hay de malo en el proceso de formación de los países sudamericanos que impide nuestro desarrollo? ¿Cuáles son las raíces del problema? Usted ha mencionado algunos elementos: instituciones, constituciones, capitalismo de amigos, de lo cual hablamos mucho en Brasil, impunidad. Por favor, presidente. Sí, yo diría que esto tiene dos miradas. Por ejemplo, Colombia en 20 años ha pasado de una cobertura de salud de 3 millones de personas a una cobertura de salud de 50 millones de personas. Un sistema universal, mixto, donde participan entidades estatales, entidades mixtas, entidades privadas, con solidaridad, donde todo el mundo tiene que tener el mismo plan y, por supuesto, cada uno paga de acuerdo con su ingreso. Es un sistema bien concebido que ha mostrado muchos avances. Los problemas que se han presentado, en mi juicio, han sido problemas no del sistema, sino problemas de corrupción. Ahí vuelve y aparece la corrupción. Colombia hace pocos años tenía unas coberturas muy bajas de educación preescolar, viene avanzando bastante. De educación básica prácticamente está llegando al 100%. De educación secundaria está alrededor del 90%. De educación universitaria, Colombia en pocos años ha pasado del 16% al 50%. O sea que esto hay que mirarlo muy cuidadosamente. Este país entre los años 2001 y 2013 bajó la pobreza del 51 al 27%. ¿Qué pasó? Después vino la afectación de la empresa privada con exceso de impuestos, el aumento del gasto público, nuevamente el crecimiento del narcotráfico, fenómenos de corrupción con legisladores amigos del gobierno, etc. Se estancó la reducción de la pobreza, subió la pobreza, el presidente Duque recupera la economía, toma unas medidas importantes frente a la pandemia, no alcanzan esas medidas a frenar totalmente la elevación de la pobreza por la pandemia, se eleva al 42,5%. Confiamos ahora que con las disposiciones recientemente adoptadas el gobierno pueda mostrar unos mejores resultados sociales. Yo diría que hay que, para poder acelerar los resultados sociales, hay que mantener mucha estabilidad en las políticas que garanticen seguridad, que garanticen un gran crecimiento de empresa privada y simultáneamente una financiación permanente a la ampliación de las políticas sociales. Si eso apenas se da durante unos pocos años, no tiene continuación, entonces los resultados no se cosechan, queridos amigos. Y por supuesto, al principio hablaba yo de 3 Es. Una E, 2 E, 3 E para los jóvenes: educación, empleo y emprendimiento. Yo creo que si aceleramos todo eso, nuestros países podrían acelerar su mejoramiento. Pero también hay que ver otros temas. Nosotros en el curso de pocos años hemos pasado una expectativa de vida de 47 años
a una expectativa de vida de 73 años. Hay mucho por hacer, y uno de los problemas de los gobiernos es que los gobiernos magnifican sus logros. Yo temía mucho de eso, por eso dije, tuvimos pequeños avances. Los gobiernos no tienen que magnificar sus logros, sino sus aspiraciones para producir mejores resultados. Para mí ha sido muy honroso participar en esta reunión tan importante de la Fundación Libertad, capítulo Brasil. Les agradezco inmensamente, ha sido un honor alternar con el presidente Temer, a quien le hago llegar un saludo fraterno, un saludo muy amistoso de Colombia. Muitíssimas graças por la participação, ex-presidente Álvaro Uribe. Presidente Temer, muito obrigado também. Eu pediria do senhor, presidente, só umas palavras finais sobre o futuro. Quais são as suas expectativas para os próximos 5, 10 anos no Brasil e em relação também à sua participação aí na arena pública? Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite mais uma vez, reiterar a honra que tive de estar com o presidente Álvaro Uribe, com quem estive uma ocasião em que ele visitou o Brasil, era presidente da Câmara dos Deputados, e tive a oportunidade de trocar uma palavra com Sua Excelência, né? Mas o que eu quero dizer é que nesses 4, 5 próximos anos, o Brasil vai sair de toda e qualquer crise, desde a crise pandêmica, né, até a crise econômica, né? Pelas palavras preliminares que eu lancei no início da nossa fala. Agora, para tanto, viu, Felipe, é preciso que a juventude, os líderes que estão se formando, né, participem, porque nós estamos passando e as novas lideranças vão comandar o país, especialmente essa juventude, suponho, que esteja acompanhando este encontro, este congresso que estão promovendo, né, e que tem uma grande dose de otimismo, porque o Brasil foi tomado nos últimos tempos por um grande pessimismo, e o pessimismo é negativo, ao passo que o otimismo é uma coisa positiva, e tudo que é positivo leva para adiante, o que é pessimismo leva para trás. Eu espero que os jovens, com o seu otimismo, com o seu entusiasmo, com a sua vocação, basta dizer que estão participando desse seminário, possam participar dos próximos eventos políticos e públicos no nosso país. É assim que o Brasil cresce. E muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Presidente Uribe, todavía quedan 2 minutos, entonces una palabra sobre el futuro de Colombia y su participación en este proceso, por favor. Bueno, la participación en el proceso, el compromiso de uno con la patria es un compromiso de vida. A mí me preguntan, ¿y usted por qué ha seguido trabajando, ha seguido luchando? Pues yo nací en la violencia política en Colombia, en la violencia entre los partidos históricos, me tocó toda la violencia marxista-leninista, me tocó enseguida asistir también a la reacción de lo que se llamó el paramilitarismo, todo este problema que ha habido en Colombia en narcotráfico. Entonces uno tiene que seguir trabajando con entusiasmo y con una orientación. La orientación mía es la defensa de la democracia. Un país seguro, sin narcotráfico, sin corrupción, con Estado austero, con políticas sociales muy amplias, en ampliación permanente, que se hagan sostenibles a través de un gran crecimiento de empresa privada. A los jóvenes, 3E, educación, emprendimiento, empleo, y nunca podemos estar resignados. Siempre hay que buscar una meta más allá. Recuerden, los gobiernos no magnifiquen resultados, magnifiquen aspiraciones para trabajar más. Muy agradecido con ustedes. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho a los 2 expresidentes de Colômbia e Brasil, Álvaro Uribe e Michel Temer. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Acompanhem aí os próximos painéis. Para mim foi uma honra participar desse painel. Tchau.